Boa tarde, amados, amadas, famílias brasileiras. Zé Brasileiro agora quer falar sobre educação. Zé Brasileiro é até um pouco limitado nesse assunto. Atuei por volta de 15 anos dentro das escolas, inclusive com o PROERD, o Programa Educacional de Resistência à Violência às Drogas, que é desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e de outros estados pelo Brasil afora. E é um projeto que deu certo, ou não. As famílias cujos filhos passaram pelo Programa Educacional de Resistência à Violência às Drogas, o PROERD, que trata da criança dizer não às drogas lícitas. Deu certo ou não deu? Qual foi a opinião do teu filho, da tua filha com relação a esse programa? Então veja, eu gostaria de relembrar o povo brasileiro. Vamos lá. No passado, nós tínhamos, eu me lembro no meu tempo, uma educação rigorosa. E não existia nada de regime militar, como eles falam, militarismo, não existia nada disso. Eu estudei nos meus primeiros anos no Grupo Escolar José Inocêncio da Costa, em Matão, atrás da Matriz. Quem é de Matão vai lembrar, que meu pai foi ser policial lá. Então, eu acabei indo estudar nesse Grupo Escolar José Inocêncio da Costa. Era uma escola pública, e é até hoje uma escola pública. E ali eu me lembro até, a minha memória é muito boa, o diretor é o Sr. Ermelindo. Oh, Sr. Ermelindo, né? E nós tínhamos lá os professores, Dona Vera, Dona Diná, Dona Lourdes Mastropieto. Quem é de Matão, com certeza vai lembrar, Dona Aparecida Vezani, que Deus as tenha, né? Porque pelas informações que eu tenho, elas nos deixaram. Mas pessoas maravilhosas, né? Mas o ensino era rigoroso. Então você chegava na escola, né, com a sua mochilinha, devidamente uniformizado, ia para o pátio, ficava ali, batendo papo e tal, na boa, né? E a Dona Ermelinda, não é o Sr. Ermelinda, era o diretor, a Dona Ermelinda era a inspetora de aluno. E ela andava com uma reguinha na mão, né? Ai daquele que aprontasse, ai daquele. Então todo mundo ali pianinho. Dava o sinal era aquele sino ainda. Entrava todo mundo ali, ó, perfilado, cada um na sua classe. Como se fosse pelotões. Eu estou dando exemplo de pelotões porque é como se fosse. Todos perfilados na sua classe. Primeira coisa, cantávamos o hino nacional. Então todo mundo ali, desde o primeiro ano escolar, aprendia a cantar o hino nacional. E eram tantas as repetições que no final, ao fim de um ano ou dois, a criança já cantava corretamente o seu hino nacional, né? E ali se demonstrava também o respeito à bandeira, porque a bandeira, o nosso mastro maior, nosso brasão maior, a nossa bandeira, ela era colocada lá no mastro maior para que todo mundo, né, tivesse a visualização do nosso brasão, da nossa bandeira, da nossa pátria, que nós tínhamos que defender as nossas vidas inteiras. Então era pregado ali o patriotismo, o ensinamento cívico, que para mim, era sensacional, era maravilhoso. Na hora de sair para a sala de aula, todo mundo perfilado, bonitinho. Não era aquela baderna, aquela bagunça, todo mundo um baseadão na mão e tal, dando uma pontinha ali e tal, pau, que aí, vai aí, meu. Não, nada disso. Todo mundo perfilado, bonitinho, sala de aula, todo mundo na sua devida carteira, de pé, esperando a entrada da nossa professora, ou do nosso professor. Nossa professora entrava e docilmente, bom dia a todos, bom dia professora. Todo mundo tinha um carinho imenso pela professora. Vocês podem sentar, aí todo mundo sentava. Né? Isso é regime militar? Vá te catar que é regime militar. Isso é educação,
educação, respeito, consideração. Isso é bacana. Isso foi o que eu sempre quis para os meus filhos e quero para os meus netos. Certo? Tem que se respeitar a pessoa que está ali na frente. A professora, o professor. Bom, a partir dali, a aula começava. Então, existiam momentos de confraternização, momentos que você dava aquela aliviada, a professora permitia um bate-papo, uma piada, e beleza. Quando era hora de estudar e prestar atenção na aula, era hora de estudar e prestar atenção na aula. Horas bolas. Não tem esse negócio. Né? Então todo mundo em silêncio, vamos prestar atenção aqui. Por isso que o nosso ensino de hoje está um lixo. Um lixo multiplicado por lixo. Então aí você fazia lá o seu dever de escola. Dever. Tinha que trazer pronto. Se não trouxesse, não ia ser espancado, nada disso. Mas se não trouxesse, os pais seriam devidamente alertados e sofreriam uma punição, duplicaria a lição de casa. Né? Essa seria a punição. E caberia aos pais um castigo, se assim eles entendessem, na residência deles. Né? Então, a educação primária, ela advém dos pais. Por isso que precisa ter berço. Precisa ter passado, precisa ter legado, precisa ter bagagem. Precisa ter uma família que ensinou isso para eles. Para que eles possam evoluir e passar para os seus filhos, de filhos para netos e assim para diante. E socialmente falando, o Brasil nos últimos 32 anos regrediu. Regrediu nesse sentido. O Brasil andou para trás, gente. Andou para trás, ó. Ficamos para trás. Então o que acontece? Hoje, nós, por mais que alguns tentem evitar, por mais que alguns repudiam, por mais que alguns reclamem, sabe? Aqueles que se dizem, né, do futuro, que pensam na frente, modernos, né? Eles estão tendo que admitir que os nossos jovens estão se perdendo. Se perdendo para mundos obscuros. Como da dependência química, por exemplo. Né? Então, muitos jovens estão se perdendo para as drogas, porque tudo tem motivo. Nada acontece por acaso. Toda ação é uma reação. Certo? Isso não sou eu que estou falando. Então, é natural do mundo. Então, o que acontece? Os nossos jovens estão se perdendo. Por quê? Problemas em casa, problema familiar, problemas de ensinamentos errados, culturas que não lhe pertencem, né? Televisão, Rede Globo, etc. e tal. Situações que advêm, né, de um mundo fictício, irreal, mas que passa informações para os nossos jovens e eles começam a formar uma concepção a partir daí. Isso é um perigo. Agora, vamos lá. Não podemos prolongar muito esse áudio. Vamos para Santa Catarina. Santa Catarina, né, eu já comentei do PROERD, que trabalha dentro das escolas públicas, municipais, estaduais e privadas, escolas privadas, quando possível, né, e tem obtido um resultado excepcional. Vamos falar de Santa Catarina, onde criou-se um projeto, cujo projeto é administrado pela Polícia Militar, dentro de um colégio onde existe hierarquia e disciplina. Gente, hierarquia e disciplina, quem ouve falar, às vezes, fala assim, ó, a hierarquia e disciplina militar. Não existe isso. Apaga na sua mente isso. Se alguém falou isso para você, é mentira. Apaga isso aí. Hierarquia e disciplina existe dentro de casa, com a sua família. Ó, hierarquicamente, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe. Quem manda? O pai e a mãe. Ora as bolas. Né? Houve até uma evolução nesse sentido. Antigamente era o pai que deitava lá na braçada. Hoje em dia, graças a Deus, na minha casa, nós dividimos os compromissos. Né? As responsabilidades. É 50% para mim, 50% para minha esposa. Nada mais justo. Certo? Então, a hierarquia e a disciplina começa dentro de casa.
Já começa ali. Então não precisa ser militar, nada disso. Começa dentro de casa. Né? Se você não tiver ali uma hierarquia, uma disciplina, vai virar uma baderna total. Os filhos vão querer fazer o que bem entendem do jeito que querem, não é assim. Eles estão em fase de formação, eles estão em busca de orientação, de sanar dúvidas. Então, você pai, você mãe, tem que estar ali firme e forte, com amor, carinho, afeto, obviamente, com diálogo, para poder abraçá-los e conduzi-los da melhor maneira possível. Quando você mandá-los para a escola, a obrigação do professor é passar a educação didática, os ensinamentos didáticos. Né? É um complemento. Então lá na escola, eles vão aprender um pouco de cada matéria, para não ficar especificando A, B ou C, de cada matéria. E ali, em determinadas matérias, haverá um complemento dessa educação preliminar. Né? Ela advém, é como se completasse, é um quebra-cabeça cujas peças vão se completando. Então vejam só, lá em Santa Catarina, o trabalho que tem sido feito naquela escola administrada pela Polícia Militar é sensacional. Os resultados são sensacionais. Os próprios jovens deram seus depoimentos e afirmaram isso. Então não adianta os contra ficar batendo na tecla, sabe? Por isso que eu disse que nós não podemos, na outra postagem eu afirmei aqui, não podemos mais transcorrer nesse erro do politicamente correto, sabe? Existem coisas que evoluíram no nosso mundo, no nosso país. Nesses 32 anos, esses 32 anos serviram para nos mostrar justamente onde nós erramos. E agora nós temos tudo, um leque de alternativas para acertar. Erramos aqui, ó, por exemplo, erramos aqui. Quando os constituintes trabalharam a questão da educação dessa forma. Está errado. A educação tem que ser trabalhada desta forma. Não podemos misturar as coisas. Aí sim, você começa a impor, sabe, você impõe o dever, você dá o direito, todos os direitos, mas também impõe o dever, certo? Porque o meu direito termina quando começar o seu. Então, há de se respeitar um ao outro. Ninguém é diferente no Brasil perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então vejam, essa premissa nós não vamos perder. Continuará sendo a mesma. Só que nós precisamos educar. E para educar, precisa de estrutura. Precisa de professores valorizados. Nós precisamos de professores preparados, valorizados, devidamente remunerados. Nós precisamos investir na educação e não desviar o dinheiro para propina, para superfaturar obra, para lavagem de dinheiro. Não isso. Nós precisamos investir na escola, na educação, nos nossos jovens. Entendeu? Investindo na educação, nós já vamos, de certa forma, colher resultados daqui 15, 20 anos excepcionais com relação à criminalidade, com relação as drogas, a diminuição de dependentes químicos, com relação a um monte de outras coisas, a um monte de outras situações que vão contra os costumes da nossa nação, as leis da nossa nação. Mas nós precisamos acordar. Para isso nós precisamos mudar, revisar o Código Penal Civil, né? Até o Código Penal Militar, existem muitas falhas. E nós precisamos revisar a Constituição Federal. Gente, é preciso revisar, é preciso reconhecer que algumas atitudes, algumas leis, algumas situações que constam na nossa Constituição Federal ficaram para trás, são arcaicas, já não nos servem mais. Né? E nós precisamos pensar no nosso futuro. Para pensar no futuro, é preciso olhar para o presente. E o presente é ruim demais. Você vai numa universidade federal, que nem lá na minha cidade, São Carlos, tem uma universidade federal. Gente, cada absurdo que esses alunos fazem.
Você vai numa USP, agora mesmo teve esse embate com a polícia militar, os caras querem usar droga, querem fazer, deitar e rolar, destrói a universidade e nada acontece, gente. Aonde nós vamos parar desse jeito? Sabe? Sabe o que a impressão que eles passam para os jovens nas escolas, desde o primário, ensino médio e tal, é que quando eles forem para a universidade, eles podem badernar, eles são livres, mente livre, tudo livre, eles podem fazer o que quiserem, reivindicar o que quiserem, quebrar o que quiserem, bater no professor, matar o professor, expulsar o professor, eles podem fazer o que quiserem, e não é bem assim, a história não é bem assim. Tanto que como é que pode uma instituição pública impedir uma outra instituição pública de que cumpra o seu dever lá dentro dessa instituição pública? O que eu estou dizendo? Num país democrático, em que o passado ficou para trás, o passado é passado, onde você tem uma polícia democrática, você proíbe a instituição polícia só porque ela é polícia militar, mas é uma polícia militar democrática. Todo o seu efetivo hoje é democrático. Desde o primário aprenderam a serem democráticos. Eu aprendi a ser democrático, né? Trabalhei 30 anos na polícia militar, né? Então você está impedido em algumas instituições públicas, como USP, sabe, universidades, de patrulhar o interior da universidade. Por que isso? Vocês querem esconder os usuários de drogas? Vocês querem esconder o quê? O que vocês querem esconder? Fala aí, porque quem tem medo da polícia é porque quer esconder alguma coisa, sabe? Ah, mas é por causa do passado lá atrás, o regime militar. Ah, seus atrasados! Vocês estão muito atrasados. Vocês precisam evoluir. A família de vocês não ensinaram vocês a evoluir, a pensar diferente. O passado já passou. Entendeu? Graças a Deus, né? O regime militar veio e evitou que continuassem explodindo tudo, que continuassem roubando o trem pagador, que continuassem distribuindo drogas para lá e para cá, que permitissem que o comunismo entrasse e dominasse o país, que permitissem que guerrilheiros fossem treinados aqui no interior do país. Graças a Deus, o regime militar, não estou defendendo não, eles também abusaram. Usaram aquela situação que eu coloquei, que é típico das Forças Armadas, que são tempos de guerra, usaram essa argumentação para a prática de alguns abusos. E abusaram, da mesma forma que o outro lado abusou. Sabe? Então vejam, nós temos depoimentos de pessoas aí que mostram que os caras matavam covardemente, que os caras explodiam covardemente, que os caras... Agora aqui no Brasil é engraçado, se usa uma determinada situação conforme lhe convém. Ah, a Dilma não sei o quê, a Dilma era guerrilheira, a Dilma explodia, a Dilma fazia... Ah, o Lula, não sei o que lá, dono do triplex, não sei o que. Ah, o Lula era não sei o que, o Lula era terrorista, o Lula, sabe? Então, eu não sei. Ora é bom, ora é ruim. Isso demonstra o quê? Que o povo está confuso. Sabe? Que geração passou informações, acabaram por passar informações, não vou dizer nem inverdades ou inverídicas, mas informações incompletas. Passaram informações de um lado só. Mostraram um lado só. Não mostraram o outro lado. Tanto que no final, os militares nem queriam se envolver, não queriam tomar nada. Foram obrigados pela elite. A elite os forçou e financiou toda a operação. Tanto que quando o Castelo Branco falou, vou devolver o país para o mundo civil, o senhor Roberto Marinho falou, não, agora não, porque se fizer isso agora, a oposição terá um maior número de parlamentares eleitos, isso não será bom para nós. Tem que conhecer a história, gente. Tem que conhecer a história. E aí até que chegou em Figueiredo, e General Figueiredo então promoveu a anistia,
promoveu a anistia e devolveu o país. Para quê? Para isso. Para isso que nós estamos vendo aí. Para isso que nós estamos vendo aí. Sabe? Para isso que nós estamos vendo aí. Para esse caos. Esse caos. Essa miséria. Essa podridão. Esse lixo. Essa sujeira. Essa educação que não leva ninguém a nada. Jovem nenhum a lugar nenhum. Sabe? Não pode. O que nós temos hoje, infelizmente, não pode ser o futuro da nossa nação. Porque se for, nós estamos fritos. Eu, nem tanto, mas meus filhos e meus netos. Então vejam, vamos seguir esses bons exemplos. Para de bloquear a cabeça. Vamos parar com esse negócio de bloquear a cabeça. Nós somos um país democrático. Nós vivemos no Estado de Direito. Estado de Direito. Democrático. Então, vamos pensar assim, poxa, se aquele tipo de escola, de ensinamento, de educação está dando certo, vamos adaptar esse tipo de ensinamento. Como não? Sabe? Nós deixamos para trás muitos princípios e valores. Hoje, às vezes você vê um jovenzinho matar a sangue frio. Aí, mas vai perguntar para esse jovem, escuta, você frequentou alguma igreja alguma vez, teve algum tipo de religião? Não. Por quê? Foi-lhe bloqueada essa oportunidade lá atrás. Não importa se ele ia ser católico, evangélico, espírita, qual religião ele iria optar, desde que ele encontrasse a Deus e os bons princípios de Deus. E aí eu já estou levando para esse lado, porque exercita o seu sentimento fraterno. No momento de praticar uma atrocidade, de repente, naquele momento ele para e pensa, a consciência dele acusa. Pô, Deus não quer isso de mim. Então são tantas as coisas. Aí aparecem aí os falastrões, os caras pedindo dinheiro até para ar, saquinho de ar, sabe? Isso pode. Isso pode. Roubar o povo pode. Então, gente, vamos repensar tudo isso. Eu vou encerrar essa postagem por aqui, mas esse é o recado que eu tenho sobre a educação. Precisamos socorrer a educação imediatamente. Precisamos investir na educação imediatamente. Precisamos valorizar os nossos educadores imediatamente. Beijo no coração de vocês.